Ok. Olá. Estão me ouvindo? Ah, foi ele que travou? Ah, ok. Vamos aguardar um pouquinho. Isso, agora voltou, Davi tinha travado. Ok, tá certo, Davi. Muito obrigada. Obrigada a todos e todas que estão participando dessa sessão. Estou extremamente feliz, de certa forma, em voltar a Jaboticabal, né? Embora eu não esteja pessoalmente aí com vocês, mas me sinto acolhida, muito bem acolhida por vocês nesse encontro. E eu digo voltar porque, curiosamente, a primeira vez que eu estive aí, há muitos bons anos atrás, eu não vou nem dizer quantos, mas quando eu ainda era estudante universitária, né, morava em Ribeirão, eu tive o prazer de ir a Jaboticabal justamente por conta de uma mulher no agro. É uma das primeiras mulheres líderes no agro que eu conheci, que me influenciou e que inspirou minha carreira lá no início. Doutora Lúcia, que era, na época, gerente de produção de uma central de inseminação artificial de bovinos em Sertãozinho, onde eu iniciei minha trajetória no agro, né? Curiosamente, eu tenho aí essa feliz passagem por essa experiência no meu início de carreira, onde fui muito feliz, onde eu aprendi muito. E naquele dia em que estive em Jaboticabal, a doutora Lúcia estava defendendo o doutorado e nós fomos no encerramento para prestigiá-la. Então, quando recebi o convite, senti aí realmente passar um filme, né? Aquele famoso filme que passa na nossa cabeça, nas nossas lembranças de, de tudo que a gente já passou, né? Daquilo que nos trouxe até aqui. E é justamente relembrando um pouco dessa história que eu quero dar início à minha apresentação aqui hoje para vocês, em que eu irei abordar sobre inovação e empreendedorismo como vetores da liderança feminina no agro. Eu considero que foi para vocês, né, uma escolha muito feliz a temática da liderança feminina no agro, nesse simpósio de gestão no agro, né, seminário de gestão do agro. E eu digo que não só pela minha vivência nesses primeiros anos aí, enquanto eu era estagiária nessa central, depois fui efetivada, tive meu primeiro contrato formal de trabalho como assistente de exportação. Mas hoje eu sempre olho para trás, eu gosto muito de uma fala do Steve Jobs que a gente não pode prever o futuro olhando para frente, mas que a gente pode ter uma boa ideia de onde a gente está olhando para trás, né? Então eu gosto de dizer dessa minha origem no agro, né, não só pelo meu primeiro trabalho numa organização agro, do qual eu sempre me orgulho, mas também de ter nascido numa família de produtores, neta de produtores, esposa de produtor rural, né? E tendo uma sogra que é produtora rural também, mais uma mulher no agro na minha trajetória. E hoje eu costumo brincar que eu tenho também uma responsabilidade com as futuras gerações como mãe de duas meninas do agro, né? As minhas filhas que já nasceram também muito influenciadas por essas nossas origens e a nossa permanência no agro, né? Então, profissionalmente, eu fiquei alguns anos fora de Minas Gerais, estive boa parte desse tempo em São Paulo, onde eu estudei, trabalhei. Depois retornei para a área acadêmica e hoje estou numa universidade que também tem o agro entre as suas principais linhas, né? Então, toda essa influência
fez com que hoje realmente eu tenha uma consciência e um sentimento de realização por fazer parte de alguma forma dessa história e por trazer esse tema nas pesquisas que eu venho realizando nos últimos 10, 12 anos e nos projetos de extensão e pesquisa como o professor Davi me apresentou, né? Então, eu quero compartilhar um pouco dessa história aqui com vocês hoje, começando a dizer o quanto, quando eu disse que a temática da liderança foi feliz da parte de vocês de trazer à tona, porque eu vejo que realmente nós estamos num momento de falar sobre liderança de mulheres, né? E liderança por quê? A liderança, embora tenha aí inúmeros conceitos e abordagens teóricas, mas o que hoje o mundo pede é por uma liderança no sentido de influenciar pessoas. E é claro que influenciar é algo que a gente espera que seja feito de uma maneira positiva, influenciar positivamente pessoas. Esse é um dos grandes pilares, um dos grandes eixos da liderança inspiradora, da liderança que trabalha com pessoas, voltada para pessoas, né? Usam-se muitos termos para isso, a liderança humanizada, liderança sustentável, liderança de impacto. E eu gosto muito da visão do Círculo Dourado, do Simon Sinek, que é um dos autores que hoje é uma das grandes referências em liderança, pessoas. E o Simon Sinek, ele tem essa expressão, né, o título de um livro, inclusive, de começar pelo porquê. Então, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Não só o porquê, o como e o que, mas, de fato, por que liderança de mulheres e empreendedorismo e inovação como vetores dessa liderança se tornou um tema tão relevante e o que nós podemos fazer a respeito disso, o que nós temos feito a respeito disso e que mudanças isso tem de fato provocado na sociedade. Então, começando aí a falar sobre o porquê, eu trago uma visão bastante recente, né, uma visão bastante atual de que a liderança feminina no agro, ela é hoje um dos grandes condutores ou um dos grandes drivers, né, usando uma expressão do inglês, que é a expressão que fala dessa mudança em termos de inovação, tecnologia, de uma mudança social profunda em curso, né? Há aproximadamente 12, 14 anos atrás, quando eu fui fazer minha tese de doutorado em administração sobre mulheres nos negócios, não era um recorte de mulheres no agronegócio naquele momento, mas o que se falava sobre isso ainda era bastante voltado para a questão dos estereótipos, para a questão das barreiras, dos tetos de vidro, dos desafios que essas mulheres enfrentavam. E o que eu venho percebendo nesses últimos anos, não só pesquisando, mas também vivenciando essa trajetória como mulher, como empreendedora e de certa forma também como uma liderança que influencia outras pessoas, o que eu tenho vivenciado é que de fato existe uma mudança em curso e a gente precisa entender quais são os vetores dessa mudança. E vetor aqui é um termo que eu trago emprestado da física, né? O vetor, ele é uma força. Então, que forças são essas que estão empurrando, que estão conduzindo essa mudança para a liderança feminina no agro? Depois eu vou passar aqui um pouco do que tem sido feito em termos de como essa mudança tem sido impulsionada, tem sido acelerada e o que tem sido feito em termos de incentivar o empreendedorismo e a liderança de mulheres em algumas desses sistemas agroindustriais. Então, começando pelo porquê, a primeira provocação que eu trago aqui para vocês é esse desenho, né, de uma consultoria americana que se chama Be Radical e
fazendo toda uma análise das forças, desses direcionadores que estão mudando o mundo e que certamente irão continuar impulsionando essas mudanças daqui em diante, os pesquisadores dessa consultoria e consultores, eles propõem que a gente deve estar atento aos sinais que estão acontecendo à nossa volta, muitas vezes sinais fracos, que acontecem ali esporadicamente, que a gente conhece uma pessoa que passou por aquilo, conhece uma mulher que é agrônoma, que se destacou na carreira, uma gestora de uma fazenda que tem uma trajetória bem reconhecida, uma médica veterinária, como eu comentei, com altíssima competência técnica, que já no início dos anos 2000 era uma referência nacional em genética bovina. Então, tem uma outra por ali e elas estão fazendo um pequeno movimento, ou como a Illy Café chamou 8 anos atrás, uma revolução silenciosa se processando de maneira ainda pouco... de uma maneira não tão impactante, né? Mas de uma maneira que já era capaz de mover algo ao redor. E aí, quando a gente vai somando esses pequenos sinais ou esses sinais fracos, a soma deles vai formando o que a gente chama de tendência. Essas tendências já são um pouquinho mais perceptíveis a olhos nus. Então, quando lá em 2013, 2014, eu fiz uma pesquisa sobre gênero no agronegócio no estado de Minas Gerais, uma pesquisa que eu fiz pelo CNPq. Eu percebi que já havia uma tendência de um aumento da participação de mulheres no agronegócio. E eu fui entender o que estava por trás daquela tendência, o que estava se processando nesse meio, nesse setor, que levava a uma maior participação de mulheres. E foi muito curioso constatar que a principal mudança que estava em curso era uma mudança interna, uma mudança de reconhecimento delas em relação à existência de uma identidade profissional autônoma, de uma identidade profissional pela competência que ela exercia, pelo papel que ela tinha, pela trajetória dela, e não uma identidade ancorada, que foi o termo que eu usei para me referir naquele momento aos discursos que ainda apareciam no agronegócio de que ela era esposa do produtor A, filha do produtor B, assistente do gerente fulano, né? Então, tudo isso fazia com que aquelas mulheres tivessem um papel muito mais representativo e não um papel de protagonista. E eu vejo que nesses últimos anos, de fato, a gente tem constatado um protagonismo muito maior de mulheres no agronegócio. Então, esse protagonismo faz com que hoje a gente possa, de fato, reconhecer que existem muitas mulheres líderes no agronegócio e que essa liderança feminina é um driver, é um desses condutores de uma mudança social importante em curso. Então, eu vou detalhar um pouco dessas tendências para que a gente possa entender esse porquê e depois falar também sobre o como e o que pode ser feito em relação a esses temas. Começando aqui então com um pouco de dados, é importante a gente trazer essa análise baseada em dados. Os dados, eles são sinalizadores muito importantes de tendências, e quando a gente pega essa visão de aumento da participação das mulheres no agro, um dos sinais que veio acontecendo nas últimas décadas, não só no Brasil, mas no mundo todo, é a mudança nos papéis sociais. E quando a gente fala em mudanças nos papéis sociais, ela é acompanhada, por exemplo, de uma maior participação de mulheres nos cursos de ciências agrárias, né, que os números também mostram isso, né? Se até a década de 80, 70 ainda era uma grande novidade
ter mulheres, pouquíssimas mulheres nas cadeiras das agrárias. Dos anos 90 e 2000 em diante, principalmente a partir dos anos 2000, essa proporção ela já aparece um pouco mais equilibrada. E aí, obviamente, se a gente tem mais mulheres entrando na faculdade, a gente deve ter lá na frente mais mulheres também no mercado de trabalho. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês uma pesquisa informal, né? Não foi numa pesquisa do CNPq, não foi pesquisa com a agência de fomento, mas em 2017 eu fiz uma enquete praticamente com ex-alunos e alunas da própria UFV, da UFV em Viçosa. Eu fui fazer uma palestra num evento parecido com esse, e eu fiz um levantamento de dados com ex-alunos e alunas sobre mercado de trabalho. Eu não mencionei que era uma pesquisa que tinha esse objetivo de trazer questões de sexo, né, no caso aqui, não gênero, mas de sexo à tona. E o que eu percebi nas respostas é que a maioria absoluta das mulheres, mais de 70% naquela época, mencionou que tinha dificuldades em se inserir no mercado de trabalho. Não mencionavam quais dificuldades, mas os homens não mencionavam, né? Então a gente vê assim, mesmo que a gente não fale no assunto, ele está ali. O assunto do desequilíbrio de gênero que ainda persiste nesse setor. Agora, essas mudanças nos papéis sociais, elas realmente promovem uma abertura maior à participação das mulheres, e a gente vem divulgando esses dados com muito entusiasmo, as empresas de insumos divulgando esses dados com grande entusiasmo, as universidades divulgando esses dados, e a gente realmente precisa dar visibilidade. Mas a mudança que vem acontecendo, ela ainda é uma mudança muito longe de um equilíbrio, né? Então, se a gente pegar aqui com dados do IBGE, esses dois primeiros aqui, da participação de mulheres na gestão de empresas rurais, né, que é um dado aqui dessa primeira barra, nós temos que de 2004 para 2017, esse número aumentou aproximadamente 6%. Isso significa em torno de 300 mil mulheres, o que é um número bastante considerável, né, num intervalo aí de 13 anos. Mas quando a gente analisa no mercado de trabalho, nos diferentes segmentos dos sistemas agroindustriais, analisando esses dados do CPEA, o que aconteceu de 2004 a 2015, na verdade aqui 2017 é só o censo, que é esse primeiro, e os demais se referem a 2004 a 2015. Mas o que a gente vê é que em alguns setores, como na agropecuária, a participação de mulheres diminuiu de 24,45% para 19,66%, aumentou nos serviços de 38,46% para 45,32%, aumentou um pouquinho na agroindústria de 34% para 36%, nos insumos já era muito pequeno, continua muito pequeno. E no geral, quando a gente analisa esses dados das mulheres agro como um todo, de 2004 a 2015, o que nós temos aí é um saldo de um aumento de 4% de mulheres. Ou seja, é um aumento pequeno para 10 anos. E quando a gente analisa comparativamente o agro com outros setores da economia brasileira, a gente ainda está muito abaixo, que gira em torno de 40%, né? Então, assim, temos o que comemorar? Temos, mas em partes, né? Ainda há muito a ser feito para que, de fato, essa sinalização que ocorre no nosso entorno de uma economia do agro em ascensão, em evidência, que está surgindo oportunidades, está se tecnificando, está se tornando mais profissional, tem um aumento de mulheres nas ciências agrárias, mas, de fato, o quanto isso tem se convertido uma participação mais efetiva de mulheres nesse mercado de trabalho, né? E ainda aqui nem trazendo números de liderança, mas eu vou trazer para vocês que é o que mais preocupa, né? Se a gente for analisar do ponto de vista da falta de mulheres na liderança no agro ainda. Uma segunda tendência que eu quero trazer aqui como parte desse vetor, né, da liderança feminina no agro,
é a maior visibilidade das questões envolvendo mulheres no agro, né? Esse tema ele ganhou mais força ainda nos últimos anos, quando os critérios de governança social e ambiental se tornaram, inclusive, critérios para analisar a solidez e a atratividade das empresas para investimentos. Então, são critérios que hoje dão credibilidade para que os investidores queiram investir nessas empresas, que cuidam do impacto que elas causam no mundo. Então, eu apresento aí um panorama das grandes questões que nós temos que cuidar relacionados à sustentabilidade, relacionado a que organizações, pessoas e governos façam seu papel de contribuir para um mundo melhor no futuro, que é o grande objetivo da sustentabilidade, e que veio muito à tona quando organizações lideradas pela ONU, né, fomentadas pela ONU, criaram os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030. Ou seja, o que nós vamos alcançar em termos de objetivos que vão fazer do mundo um lugar melhor, que vão contribuir para a erradicação da fome até 2030, e trazendo isso de uma forma que contribua para o alcance de objetivos relacionados ao meio ambiente, né, ao ambiental, que a gente vê que são 4 objetivos, à sociedade e também à economia, né? O curioso, eu gosto dessa representação aqui tridimensional e não daquela representação clássica, plana dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é que quando eu estou fazendo palestra presencial, eu brinco, eu estou vendo as pessoas, hoje eu não estou vendo vocês, mas eu posso imaginar, né, quando eu falo que cor é a sustentabilidade, a maioria das pessoas logo responde, é verde, né? Por quê? Existe um imaginário muito forte de que sustentabilidade é só o meio ambiente, mas não, a sustentabilidade ela perpassa por esses três eixos, e o social é onde a gente tem mais desafios, e existem pesquisas recentes que mostram que é justamente nas causas sociais onde há menos investimentos e menos esforços das empresas. Então, quando a gente pega o ODS 5, que é o ODS da igualdade de gênero, é um dos pilares da sustentabilidade, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ele se encaixa ali no eixo S do ESG e nem todas as empresas conseguem vislumbrar o impacto que isso pode ocasionar nos seus negócios. Então, deveria ter mais atenção para esse sinal, né, desse ODS, que é um sinal potencialmente transformador das cadeias agroalimentares no agronegócio. Um estudo realizado pela ONU, que foi escrito pela Luísa Carvalho, que é uma das líderes da ONU na América Latina, e está no prefácio do livro Mulheres dos Cafés no Brasil, que nós publicamos em 2017, em parceria com a Embrapa Café. Então a Luísa vai dizer o seguinte, olha, qual que é um dos grandes objetivos de se investir em igualdade de gênero nas cadeias agroalimentares? É que esse objetivo ele é transversal, ele contribui e influencia positivamente uma série de outros objetivos, como o clima, a fome zero, emprego digno e crescimento econômico e uma série de outros objetivos, educação de qualidade, simplesmente porque tem se constatado em inúmeras pesquisas ao redor do mundo que quando as mulheres elas se empoderam, e aí quando a gente fala em empoderamento, a gente está falando de empoderamento econômico, quando elas conseguem ter uma renda melhor e uma contribuição maior na economia doméstica, elas já acabam gerando uma contribuição econômica maior também para a sociedade. E olha que interessante, um dos motivos que explica isso é porque elas investem mais na educação.
Então, elas realmente promovem um efeito multiplicador das condições econômicas também para as próximas gerações, né? Então, esse é um dos principais pilares nos quais o protagonismo de mulheres está assentado, né? Na visibilidade que essas questões envolvendo mulheres no agro vêm ganhando em função da sustentabilidade. E, obviamente, né, eu tenho percebido nas nossas pesquisas que um dos motivos dessa visibilidade é também a visibilidade de marketing, né? As empresas estão preocupadas com a sua imagem ao fazer isso, com a imagem frente ao consumidor. E aqui o grande cuidado que se deve ter é que, ao fazer uma ação voltada para a questão do gênero, ela tem que ser uma ação consistente. Não pode sair levantando bandeiras ou defendendo a causa ou promovendo mulheres se dentro da própria empresa não há esse cuidado e essa preocupação com a diversidade em todos os níveis, né? Então, falando em imagem, a grande preocupação realmente é cuidar de uma imagem coerente, de uma imagem consistente e que seja realmente um objetivo genuíno da organização. Mas por que seria um interesse genuíno da organização? Porque a diversidade, ela traz inovação. Quanto mais pessoas com olhares diferentes nós tivermos dentro das empresas, mais nós teremos pontos de vista diferentes, mais criatividade, mais soluções elaboradas e complexas para resolver problemas complexos, e isso demanda olhares diferentes para os problemas que acontecem. E aí, a terceira tendência que eu destaco aqui, como uma das tendências que compõem esse vetor, né, da liderança feminina no agro, é justamente o empreendedorismo como opção de carreira. Eu atuo na área de gestão de pessoas, sou professora dessa disciplina há alguns anos e eu venho convivendo com gerações que mudam muito rapidamente, né? Eu digo que o perfil dos meus alunos hoje não é o mesmo perfil de 13 anos, 14 anos atrás, quando eu comecei como docente no ensino superior, e eu vejo que uma das grandes mudanças que acontece é justamente em relação às aspirações de carreira. Hoje se fala muito em carreiras orientadas por propósito, se fala muito em jovens que estão antenados com as grandes mudanças que estão acontecendo ao seu redor e eles estão conectados, né? Eu brinco que as minhas filhas é a geração que tem o mundo na pontinha dos dedos, né? E essa geração que tem o mundo na pontinha dos dedos quer mudar o mundo e acredita que pode mudar o mundo. Então, esse empreendedorismo orientado pelo propósito, que quer causar um impacto positivo no mundo, que quer ser referência, deixar um legado, é um discurso muito forte que vem ganhando grande repercussão entre os jovens universitários. O professor Davi comentou, eu estou há 8 anos como professora conselheira do time Enactus. A Enactus é uma rede mundial de apoio e fomento ao empreendedorismo de jovens universitários e especificamente ao empreendedorismo social, que é esse empreendedorismo que tem como foco a busca de soluções sustentáveis para o mundo. E eu tenho visto ao longo dessa trajetória o quanto a participação dos alunos nesses projetos faz com que eles vejam o mundo com novas lentes, né? E, obviamente, ao participar de um programa desse, o jovem adquire competências para ser um empreendedor também, um empreendedor clássico, tradicional, um negócio com fins lucrativos, né? Por quê? Porque hoje existe realmente essa possibilidade de que o empreendedorismo seja uma opção de carreira e não uma necessidade, né? No início da minha carreira docente, quando eu lia os relatórios ali do GEM, né, que é o Monitor Global de Empreendedorismo, os números já apontavam que o empreendedorismo estava crescendo mais entre mulheres e jovens, né? Entre homens e pessoas já estabelecidas na carreira, o empreendedorismo ele tinha dado uma estagnada, mas entre mulheres e jovens ele estava crescendo.
E estava crescendo por quê? Justamente porque essas novas categorias, né, mulheres e jovens, estavam enxergando ali uma oportunidade e não iriam simplesmente empreender por necessidade. E o empreendedorismo por oportunidade, ele vem com um componente tecnológico mais forte, ele vem com um componente muito mais caracterizado da perspectiva de fazer diferente, de trazer a inovação embarcada, né? Então é isso que mulheres têm feito do empreendedorismo uma opção de carreira. E eu trouxe aí para ilustrar esse print, né, do Instagram de uma mulher que é uma grande referência de empreendedora jovem no agronegócio, né? A Mariana, que fundou a AgroSmart, que é uma das grandes startups do agro no Brasil e que começou ali como universitária, como opção de carreira, trazendo esse negócio para que hoje ele seja realmente uma referência e ela também como uma referência de mulher no agro e em startups, né? Então, esse movimento, ele vem acontecendo em função de novas relações de trabalho, dessa mudança nos valores sociais, de mulheres que também eu já entrevistei muitos casos assim, mulheres que vivenciaram experiências não muito positivas no mundo corporativo e agora vem no empreendedorismo uma opção de fazer do jeito delas, de conciliar de uma forma mais leve trabalho com família, com interesses pessoais. Então, esse movimento, inclusive nas últimas semanas, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem se falado muito na mídia sobre essas pessoas que estão pedindo demissão, né? A gente chama isso no mundo das carreiras de opt-out, né? Pessoas que estão simplesmente ejetando aí, né, do mundo corporativo. E naturalmente o empreendedorismo se torna uma opção, o empreendedorismo digital principalmente, que é ainda e eu acredito que ainda e de forma irreversível, uma das opções mais atraentes para os jovens e para pessoas de qualquer idade. E isso foi, né, tem que mencionar o quanto foi impulsionado pela pandemia, né? E esses 2 anos que reviraram o mundo e a cabeça das pessoas de pernas para o ar, fez com que muita gente repensasse também o lugar do trabalho na sua vida, né? O peso do trabalho na sua vida. E esse movimento vem acontecendo e afetando principalmente quem? Mulheres e jovens, né? Então acredito que boa parte dos que estão me ouvindo, das que estão me ouvindo, talvez se identifiquem com isso. E aqui eu quero trazer aquele conselho de tia, né? Mas eu gosto de usar uma frase de uma amiga minha que é a seguinte: esse tal de propósito deve ser muito bom porque tá todo mundo correndo atrás dele, né? Mas o meu conselho de tia é que vocês realmente procurem um propósito para a sua vida, estejam atentos e antenados e antenadas com esse propósito, mas não fiquem frustrados se vocês não conseguirem encontrar esse propósito tão rápido, né? Isso é algo que a gente constrói, que a gente carrega, que a gente vai viver diferentes fases ao longo da nossa vida e que vai trazer para a gente possibilidades de aprender coisas novas, de adquirir novas habilidades, de ressignificar nossos conhecimentos, né? E eu falo isso como professora que tem ainda tentado muitas dessas coisas, errado, começado de novo, acertado algumas vezes, mas sempre com esse desejo de aprender e de continuar transformando o conhecimento em valor, né? Então, as universidades, elas têm esse papel muito importante em levar aos estudantes essas novas metodologias no empreendedorismo, né? Eu destaco aqui a visão do effectuation, né? Que é uma das visões contemporâneas mais aceitas e mais difundidas do empreendedorismo, justamente porque ela desmistifica muito de que o empreendedorismo precisa ser algo elaborado, complexo, planejado, e vem dizer o seguinte: olha, comece onde você está, faça com o que você tem, né? E a partir daí você vai, com os pássaros que você tem à mão,
você vai aceitar que o risco é inerente ao processo de empreender, definir até onde você está disposto a perder, quais são as suas perdas aceitáveis. Você vai construir a sua colcha de retalhos, tecendo relacionamentos, buscando pessoas que você conhece e buscando se conectar com pessoas que você não conhece também, mas que são importantes para esse seu processo empreendedor. E ao longo do processo empreendedor, esteja preparado para fazer do limão a limonada, porque as falhas são inevitáveis, o erro é inevitável no processo de empreender, do effectuation e de qualquer outro, né? Mas no effectuation a gente já sai assumindo que isso vai acontecer, né? E a partir daí, em um determinado momento, quando você menos espera, seu avião decola e você vai estar ali no céu de brigadeiro se sentindo realmente como um piloto no comando desse avião, né? Então, é lógico que o effectuation é bem mais complexo que isso, mas eu quis trazer essas 5 etapas, né, esses 5 estágios do effectuation, desmistificando também a visão de que o empreendedorismo ele precisa ser algo necessariamente ligado a uma grande inovação, a uma tecnologia disruptiva, a algo que demandou uma pesquisa muito complexa, investimentos em recursos. É claro que a gente quer esse empreendedorismo também nas universidades, existe um esforço de pesquisa para isso, mas estejamos também atentos a esse empreendedorismo que está aqui, né, ao alcance das nossas mãos e que a gente pode começar com ele mesmo, né? Então eu encorajo vocês a pensarem sobre esse empreendedorismo. E aqui falando especificamente sobre o empreendedorismo tecnológico, né, da Fundação de Startups por Mulheres, existe um desequilíbrio muito grande e nós precisamos dos dados, analisar esses dados para vislumbrar se tem havido, né, algum avanço e se esse mundo mais diverso, mais tecnológico, se a gente já tem conseguido uma paridade maior de gênero. E a má notícia é que, infelizmente, não. Nós temos ainda caminhado para um grande abismo no mundo das startups em relação à participação de homens e mulheres, né? Então, uma notícia aí que eu trago, né, que menos de 5% das startups brasileiras foram fundadas somente por mulheres. Se a gente coloca aquelas fundadas por homens e mulheres, esse número vai para 10%, o que é um número muito baixo, né? Se a gente considerar que no ensino superior hoje é quase igual a participação de homens e mulheres, é em torno de 40 a 60, então o que está acontecendo com essas outras mulheres, né, que têm esse potencial de começar a empreender na universidade também com as startups, né? E como eu sou uma dessas mulheres, eu estou nessa estatística aí dos 5%, né, de mulheres que fundou, de 5% das startups fundadas por mulheres. Eu tenho essa lente de gênero, então onde eu vou eu fico comparando números, olhando esses números das startups, né? E o que eu verifiquei nesse Avança Café, por exemplo, que foi uma das competições que a OneTwo participou, competições não, né? Um programa de aceleração, mas a gente no final teve uma banca e nós acabamos ficando em segundo lugar no Avança Café, mas ali nós éramos, dentre 17 startups que se inscreveram, eram 3 fundadas por mulheres, né? Então é um número bastante desproporcional, né? Agora nós estamos participando de um programa do Sebrae que se chama Sebrae Like a Boss. Aí lá fui eu de novo com a minha lente de gênero para ver quantas mulheres nós éramos e eu constatei na reunião inicial, não tenho o número exato, mas na reunião inicial eu constatei que a gente era em torno de 23% de mulheres, né? Já é um número um pouquinho melhor que 5%, mas ainda assim distante dos 50-50, né? E recentemente a Mariana Caetano, que é a gestora de um fundo de investimentos em AGTECs, em startups do agro, postou um relatório mostrando que apenas 2% das startups investidas do agro tem mulheres no C-Level, né, entre as fundadoras ou entre as diretoras. Então, assim, gente,
a gente ainda está muito longe desse universo, né? A maioria de nós está. E aí que entra a importância de falar sobre isso, de trazer esse número à tona, de ter números para mostrar isso, né? Eu costumo, como eu pesquiso esse tema há muito tempo e apresento dados para homens e para mulheres e converso sobre o assunto com homens e com mulheres, muitas vezes eu falo sobre isso e falo assim, mas imagina, startup de mulher tem sim, a Mariana da AgroSmart. Aí eu falo, tá, quem mais? né? Então, ter uma, dá a impressão que ter uma muito conhecida, dá a impressão de que tem muitas. Mas a gente precisa dos números para ver que não tem muitas, né? Quando eu estudei liderança nas organizações do agronegócio em Minas Gerais, lá em 2014, eu constatei que o número de mulheres representando diretorias e conselhos de sindicatos, cooperativas e associações no estado era de aproximadamente 3%. E quando a gente pega isso em 2014, então 8 anos atrás, agora essa semana estava dando uma aula e uma aluna, ela comentando que é de cooperativa, que está no conselho de cooperativa e que participou pela primeira vez de um encontro de mulheres cooperativistas aqui no estado. Eu falei, olha, que bom, já é um grande progresso ter o encontro. E ela disse que tinham 300 mulheres no evento. E ao realizar a abertura do encontro, se não me engano, o presidente da organização que estava realizando o evento pediu que aquelas que fossem presidentes, diretoras ou que estivessem em nível de conselho nessas cooperativas ficassem de pé. 11 mulheres se levantaram, ou seja, continuamos aproximadamente nos 3%, um pouquinho mais de 3% das pesquisas que eu fiz 8 anos atrás. Então, o fato, gente, é que para a gente mudar esse cenário, a gente precisa do como, não adianta só o porquê. Eu espero que o porquê já esteja bem claro aí para vocês, né? Mas como a gente vai mudar tudo isso então? E aí eu quero compartilhar com vocês a última pesquisa que eu participei, juntamente com o pessoal do Pensa, pela Universidade do Café. Eu participei como professora convidada, pesquisadora convidada aqui pela UFV. E nós usamos a abordagem dos sistemas agroindustriais, né? Até reproduzi aí uma figura de um artigo do Barra e Ladeira na revista de gestão da USP, mostrando o que é esse sistema agroindustrial, que acredito que boa parte de vocês já o conheçam. Mas essa utilização do sistema ela é muito útil porque o que a gente precisa é atuar no ambiente institucional. A gente precisa acelerar esse processo de mudança porque envolve cultura, e cultura é algo que está arraigado na mente das pessoas, né? Num setor que é ainda muito machista, num setor que é ainda extremamente conservador, que é o agro, e a gente precisa fazer essa grande mudança. E aí, como fazer isso? Como acelerar essa grande mudança? Eu acredito e tenho certeza que aqui hoje a gente já está dando mais um passo em direção a essa mudança. É colocando o assunto na pauta, em fóruns importantes. Esses fóruns, eles estão onde? Eles estão nas universidades, eles estão nas cooperativas, eles estão nas fazendas, estão nos grandes eventos organizados pelas empresas de insumo, estão nas discussões da indústria, que é quem compra esses produtos, sejam de homens, sejam de mulheres, mas que precisam saber se são produtos de homens ou de mulheres e saber como que está a preocupação com a diversidade de gênero naquela organização. Colocar de fato a diversidade como uma questão estratégica na organização, porque isso aumenta a inovação. E aí, gente, para fazer isso a gente precisa envolver homens e mulheres. E eu diria para vocês aqui, assim, é um pouco bombástico o que eu vou dizer, mas a gente precisa envolver mais homens.
porque quem toma as decisões no agronegócio são homens. Os números que eu falei aqui, eles são números atuais, são números de 2022. Se a gente quiser, de fato, acelerar essa mudança, nós precisamos ter os dados que comprovam tanto a falta que essas mulheres ainda têm na representação, na liderança, mas também o impacto que essa participação gera, né? O que isso traz em termos de benefício para a cadeia, né? Existe um estudo da McKinsey de 2016 que analisa que, em linhas gerais, uma maior participação de mulheres não só no agronegócio, mas na economia mundial como um todo, poderia ampliar o PIB mundial em mais de 1 trilhão. É muita coisa, né? Então a gente tem que ter esses números, a gente tem que ter dados para mostrar o quanto isso vem, o quanto esse equilíbrio de gênero é capaz de melhorar as cadeias, os sistemas agroalimentares, né, os sistemas agroindustriais que a gente participa. E aí, para fechar a minha participação, né, eu trago o que vamos fazer com isso, né? Comece pelo porquê, influencie as pessoas, aponte motivos concretos e reais, né? Eu procurei fazer isso aqui por meio das 3 grandes tendências que eu apresentei. Explique o como, que é aquilo que são as formas de fazer com que o assunto possa ser realmente não só colocado em pauta, mas que a gente consiga acelerar esse processo de mudança. E agora vamos para a ação, né? O que vamos fazer com isso? Então, eu vejo que as universidades, a pesquisa, que é aquele ambiente institucional, assim como a extensão, assim como as entidades de apoio, né, que trabalham com capacitações, com treinamentos, nós precisamos envolver todos esses atores num processo de capacitação dessas mulheres. Lembra do que eu falei lá atrás da mudança que aconteceu de dentro para fora, né, no sentido de reconhecer as suas identidades profissionais, reconhecer as suas competências. E aí, a partir do momento que aqui eu espero que muitas dessas jovens que estão me assistindo já comecem a despertar para que ela também pode ser uma empreendedora, ela efetive a sua participação num programa de empreendedorismo e inovação na faculdade, numa incubadora, numa aceleradora. Ela vai aprender fazendo, ela vai se testar, ela vai buscar realmente construir um portfólio de competências empreendedoras, e isso a gente só constrói colocando a pele em jogo, né? Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar, e pouquinho antes do nosso encontro eu estava falando com uma dessas mulheres que me inspiram, né, que são referências. A gente tem que ter essas referências, a gente tem que olhar para o lado e ver, identificar quem são as mulheres que estão aqui do meu lado, com quem eu posso contar, que eu posso dar a mão, que eu posso ligar, que eu posso tomar um café, que eu posso bater um papo. Porque, gente, vocês não têm ideia do quanto uma rede de mulheres é capaz de nos ajudar, não no empoderamento, porque eu falo que tem um estágio anterior que é o encorajamento. Então, olhe para o lado, quem pode te encorajar? E aí, o último ponto que eu trago, envolver os homens no diálogo sobre diversidade, né? Como a gente está fazendo aqui, eu fiquei muito feliz, né? Assim, não é um discurso ideológico, gente, mas quando eu vejo homens organizando eventos sobre esse tema, eu realmente fico muito feliz e vejo que, de fato, a gente está conseguindo ir além da diversidade e colocando também a inclusão na pauta, né? A inclusão de mulheres. Olham as professoras e as convidadas que estão participando com vocês nesse evento. Olha quantas mulheres incríveis, com carreiras, com histórias, com pesquisas sobre esse assunto, estão espalhadas pelo Brasil. Então, é um privilégio para mim estar aqui com vocês nesse encontro, falando sobre esse tema. Vou encerrar minha apresentação dentro do prazo que nós conversamos, mas eu diria que, no mínimo, para que a gente possa entender a importância desse tema e persistir na visão de que a liderança feminina é um dos grandes vetores do protagonismo e da inovação e empreendedorismo de mulheres no agro,
é olhar para isso como um dos principais fatores para sustentabilidade nesse agronegócio, né? O Roger Spitz, que é um futurista do Vale do Silício, ele diz que a sustentabilidade é o novo digital. E eu concluo dizendo que a Raquel Soares diz que quero ver fazer sustentabilidade sem diversidade e sem mulheres. Então, contem comigo, eu deixo abaixo meus contatos nas redes sociais e fico à disposição para perguntas e agradeço mais uma vez imensamente pela oportunidade. Obrigada.